Bom, até agora a gente viu alguns blocos de construção, mas a gente ainda não sabe como fazer nada com eles. A gente usa muito condicionais para fazer esse tipo de coisa. A gente pode voltar de novo para a receita de bolo quando você está lendo uma receita. Não está nessa linguagem rigorosa de programação, né? Se a cobertura do bolo está borbulhando, você coloca uma colher de maisena. Ficaria escrito de uma maneira mais bonitinha e não nessa maneira identada que eu coloquei. Mas isso é só para mostrar que o comparativo com a programação, a estrutura if-else, que são os nossos condicionais, são muito semelhantes ao que a gente usa na linguagem mesmo, falando. Então, essencialmente é bem simples. Vocês veem meu mouse aqui? Não. Spoiler de novo. Ai meu Deus, ok. Se essa expressão for verdadeira, ou seja, se o if for válido, né, se essa expressão for verdadeira, esse código será executado. Do contrário, ou seja, caso contrário ou se não, você continua misturando. Essencialmente, eu só traduzi o que está aqui do lado. Bom, ahn, muitas linguagens usam o sinal de igual a igual, o igual duplo, para fazer comparações. Se você usar só o igual simples, a maioria das linguagens entende como uma assimilação. Então, se você coloca A igual a B, significa que A recebe o valor de B. Mas se você coloca A igual a B, ele compara os dois valores e diz se eles são iguais, ele retorna true, ou se eles são falsos, ele retorna false. Enfim, os operadores lógicos podem ser usados então com essas expressões comparativas, porque depois que ele compara, ele assume o estado de verdadeiro ou falso. Então a gente pode comparar esses estados seguindo a lógica uh, booleana. Bom, outra estrutura fundamental são os laços de repetição. Essencialmente, eu te dou uma instrução para você ficar repetindo até uma outra condição for satisfeita. Então, voltando de novo para a nossa receita de bolo, enquanto você bate a massa do bolo, você pode ir adicionando em partes, né? 50 gramas, depois 60 gramas, depois 80 gramas, até formar 100 gramas de farinha, e aí a massa vai ser toda incorporada. Para eu passar essa instrução em código, eu posso usar os dois operadores de laço mais comuns, que é o while e o for. O while ele executa enquanto essa condição que estiver dentro do parênteses for satisfeita, e o for ele executa até que o limite da variável que a gente colocou dentro do for, esse limite seja atingido. Ou seja, aqui se ele vai de 50 a 100, quando ele atinge 100, ele para. Aqui, enfim, para a galera que manja mais de programação sabe que esse código não está necessariamente certo, porque eu tenho um laço duplo aqui e, enfim, essencialmente estou fazendo a mesma coisa. Mas isso aqui é mais de verdade para mostrar para vocês como eu usaria uh, essas estruturas. Bom, passado isso, a gente brinca agora com funções. Funções a gente usa mais para separar pedaços de código e deixar o programa bem organizado. Então vamos supor, você quer calcular o produto escalar entre dois vetores. Ao invés de você escrever a conta do produto escalar toda vez, você pode usar uma função, e aí você dá um nome para ela, que ela faz esse cálculo por você. E aí o seu código fica organizado e você não precisa ficar reescrevendo as coisas à toa. Você escreve uma vez e reutiliza esse código. As funções recebem argumentos e elas retornam algum valor ou algum dado. Elas também podem não receber nada, não retornar nada, depende da função que você quer construir. Então aqui eu fiz um pseudocódigo. Pseudocódigo a gente dá esse nome porque ele não está em nenhuma linguagem específica, mas ele segue uma lógica de programação como a gente definiu o algoritmo lá atrás.
Bom, isso é um pseudocódigo que eu fiz para tentar mostrar como seria uma função que calcula o produto escalar. Então a gente tem aqui um valor de resposta que eu vou retornar ali depois, que ele inicialmente vale zero. Se o tamanho dos vetores que a gente recebe como argumento são iguais, então ele faz a soma do produto elemento a elemento e guarda na variável resposta. Depois ele retorna esse valor. Se o tamanho dos dois vetores for diferente, matematicamente é impossível calcular o produto escalar, então ele vai retornar a frase impossível de calcular.